nós! Chegamos, boa tarde! Hoje é dia 3 de junho de 2025, estamos ao vivo para toda Santa Catarina e é o seguinte, hein? Os times catarinenses fizeram bonito na noite desta segunda-feira. Obrigado, é meu aniversário. Pode mandar mensagem lá no Instagram e roda a manchete, vem! Sai, Zica! Criciúma vence a primeira sob o comando de Eduardo Batista e tira os pés da zona de rebaixamento da Série B do Brasileiro. Veja também, teve goleada na Arena Condá. Chapecoense bate o Amazonas e encosta no G4 da Série B. E mais, luz no fim do túnel. Figueirense alcança 4 jogos de invencibilidade e reacende a esperança do torcedor alvinegro na temporada. E a gente começa falando de Série B, falando de Chapecoense, que voltou a vencer na competição, na Série B, mas não só venceu, goleou o Amazonas na noite desta segunda-feira. Chuva de gols da Chape na sua tela. A Chapecoense recebeu o Amazonas na Arena Condá pela 10ª rodada da Série B. O jogo já começou assim. Aos 14 minutos, a bola sobrou para Mailton dentro da área, que mandou uma bomba e fez um golaço. 1-0 para a Chape. Aos 17 minutos, uma boa jogada do Amazonas. Luan Silva de peixinho pro gol, mas Eduardo Doma apareceu para tirar em cima da linha para salvar o time catarinense. Que defesa, hein, meu zagueiro? Reação rápida da Chape. 1 minuto depois, Marcinho mandou um tiro pro gol e foi direto no travessão. Que pecado essa bola não ter entrado. Giovanni Augusto com uma trivela achou Rafael Carvalheira na entrada da área, que dominou, chutou e gol da Chape. 2-0 aos 26 minutos de jogo. Mailson aproveitou a bobeira da zaga, carregou livre até a área, mas chutou fraquinho no meio do gol e desperdiçou a chance. No segundo tempo, pênalti para Chape, mão do zagueiro do Amazonas dentro da área. Walter Cler na bola e gol do Verdão do Oeste, com direito a pulinho e tudo, hein? 3-0 e virou passeio. E para completar a goleada já nos acréscimos, Ítalo, que veio do banco, recebeu um lançamento e marcou o 4º para Chape. E fim de papo, Chapecoense, que voltou a vencer. 4, Amazonas 0. Que goleada. E... não acredito no que eu tô lendo ali. Deixa até... aleluia, deixa até me ajoelhar aqui, ó. O Criciúma venceu na Série B. Roda aí pra gente ver. Não foi qualquer vitória, não. Jogo difícil contra o Paysandu na Curuzu. O Tigre não vencia há 7 jogos, estava pressionado e logo botou as garras de fora com Thales de longe. Matheus Nogueira defendeu e mandou para escanteio. Mas, na verdade, o Tigre parecia que estava em casa, meteu pressão, rondou e muito a defesa do Papão. E para não dizer que o Criciúma não tomou o sufoco, o Rossi meteu essa bola na trave, quase. Mas vamos logo para o segundo tempo. 6 minutos e jogadaça bem tramada pelo Criciúma. E o Diego Gonçalves chegou batendo por baixo do goleiro. Correu pro abraço e festa carvoeira na Curuzu. E terminou assim, Paysandu 0, Criciúma 1. Que bom que veio o resultado para o discurso virar realidade. Então a gente fica só falando e as coisas não acontecem, esse discurso ele vai se esvaziando. Então a importância desse resultado, e mostrou. O dia que nós duelamos, tivemos dificuldades, que a gente acho que pode melhorar bastante, né, dentro dessas dificuldades, mas acho que um saldo positivo aí e nos deu a vitória e deixa a gente bastante feliz com uma semana inteira pela frente. Amém! Amém! Tô agradecendo aqui, ó. Ufa! Não aguento mais orar tanto para esses times catarinenses vencer na Série B, na Série C, na Série D. Vou falar em Série D, na volta a gente vai falar de Série D. Os catarinenses atropelaram ontem. A gente já volta. De volta com o Jogo Aberto SC para falar da história do Carlos Ancelotti na sua tela. Antes de ser mister, ele foi Carleto, o filho do fazendeiro.
o menino que jogava bola no quintal e ouvia histórias de futebol pelo rádio. Veio de uma cidade de pouco mais de 9 mil habitantes da Emilia-Romagna, norte da Itália. Sicuramente Carlo è rimasto uno di noi, come diciamo spesso, quindi quando arrivi in paese, atteggiamento proprio da persona di paese, quindi semplice, si parla sempre in generale, come stanno gli amici, come stanno le famiglie, non si parla quasi mai di calcio, ecco, non si parla di lavoro, perché il calcio per lui è il suo lavoro. Frank Silvestro foi o primeiro a ver algo além Carleto. Foi o treinador dele na União Esportiva Reggiolo. Hoje é o zelador do estádio e cuida do campo onde a história começou. Io l'ho visto all'oratorio e quindi assieme ad altri ragazzi e in quel momento lì siamo riusciti a portarlo qui da noi in società. Il ragazzo aveva già quel qualcosa in più degli altri. As primeiras formações táticas. Foi no campo do centro de treinamento do Reggiana que começou a ser formado o técnico Carlo Ancelotti. Il rapporto che ha con i giocatori Carlo e anche con la stampa sicuramente risente da questo ambiente nostrano che ha acquisito a Reggiolo. Antes de conquistar a Europa, Ancelotti conquistou o acesso à Série A com o Reggiana, seu primeiro desafio como treinador. Não foi campeão, mas foi líder. A sede acanhada do clube, há fotos na parede que contam a história. Lui ha un approccio alla leadership che secondo me è molto originale, senza essere autoritario. Io l'ho visto rapportarsi al Paris Saint-Germain con Ibrahimovic, quindi un atleta top level, con una spiccata personalità. La sua grande capacità è quella di farsi ascoltare e di prendere la testa, così diciamo, dei calciatori in un modo originale e credo da loro ben accetto. O ano era 1996. Carlo chegou discreto, sem o peso dos holofotes que depois viraria rotina. Quando se fala em Ancelotti, o Parma é raramente lembrado. Mas foi aqui, no silêncio discreto da Emilia-Romagna, que nasceu a essência de um treinador que revolucionou o papel do técnico moderno. Naquele momento, o Parma vivia o início de um sonho. Alimentado pelos investimentos do conglomerado Parmalat, o clube era uma usina de talentos. Gianluigi Buffon, Fábio Cannavaro, Filippo Inzaghi, Dino Baggio, Hernan Crespo formavam a espinha dorsal de um time que ainda tentava se encontrar entre a tradição e a ambição. E foi nesse cenário que Ancelotti, ainda um novato, teve seu primeiro grande teste na elite do futebol. O que se viu em Parma foram os primeiros esboços do Ancelotti que encantaria o mundo no Milan, Chelsea, PSG, Bayern de Munique e Real Madrid. O homem que ganhou tudo na Europa agora aceita o maior dos desafios: vestir o verde e amarelo com o objetivo de fazer o Brasil conquistar uma Copa do Mundo após um jejum de 24 anos. Bora orar. E o Marcílio Dias, hein? Vamos falar de Série D do Campeonato Brasileiro. O Marcílio jogando em casa na noite desta segunda-feira. Marinheiro venceu, hein, com autoridade o São Luís por 3-0 e reassumiu a vice-liderança do grupo. Gols na sua tela. Cerca de 4 mil torcedores estiveram no estádio Doutor Hercílio Luz, o gigantão das avenidas, para ver de perto Marcílio Dias e São Luís. E foi de pênalti que o Alex Gonçalves abriu o placar, batendo no cantinho, correndo pro abraço e depois aquele salto de capoeira para comemorar 1-0 pro Marinheiro. Já na segunda etapa, muita pressão do time catarinense e o Levi entrou na área e bateu cruzado para fazer 2-0 para cima do time gaúcho. Aos 22 do segundo tempo, um grande contra-ataque. E para fechar a conta, Rafael Heller marcou o terceiro e decretou a vitória do Marinheiro. Final de jogo no gigantão das avenidas. Marcílio Dias, 4 vitórias consecutivas. 3. São Luís, 0.
Vamos falar de Série C. Agora se liga, ó. Depois que o técnico Pintado chegou no Figueirense, o negócio mudou, hein? O Furacão do Estreito não perdeu mais, tá com uma sequência boa de resultados. Já faz um tempinho aí que a luz que brilha não é mais da lanterna da Série C, e sim a luz do fim do túnel, porque o torcedor tá começando a ficar mais confiante. Olha aí. 4 jogos de invencibilidade. Nem parece o mesmo Figueirense do começo do campeonato, né, torcedor? Dos últimos 12 pontos disputados, o time conquistou 8. Saiu da zona de rebaixamento e já está a poucos pontos do pessoal lá de cima da tabela. E olha, olhando assim, parece até que a torcida e o Figueirense fizeram as pazes. Se bem que por aí ainda tem torcedor que não se deixou levar pela boa onda. 4 jogos invicto, acho que dava até para fazer mais, entendeu? Não fico satisfeito com isso, dá para fazer mais. A minha opinião é essa. Até porque os torcedores tiveram que ser fiéis para aguentar a zoação de um time que não conseguia vencer no início da Série C. Porque ficar na lanterna é complicado e ficar aguentando zoação do pessoal aí também não é fácil, mas tá melhorando. Rolou muita zoação nesse tempo da lanterna? Bastante. Mas é como dizem por aí, dias de luta, dias de glória. E parece que no Orlando Scarpelli os dias de glória finalmente chegaram. E se depender do torcedor, chegaram para ficar. Eu acho que o torcedor tá merecendo isso, né? E essa série de bons resultados trouxe um ânimo pro torcedor alvinegro. Se há 4 rodadas eles estavam vendo o time lá na lanterna da Série C, agora tá dando até para sonhar com o acesso à Série B. Agora é acreditar que essa virada de página aí, nosso torcedor vai encontrar as vitórias para quem sabe subir para a Série, né, para a Série B e voltar a subir o degrau que o Figueirense merece. Com certeza dá, né? Não, a experiência é a última que morre. Vamos pra cima, Figueirense. É isso aí, vamos junto. Figueira é Figueira, né? Pois é, torcedor alvinegro. Figueirense é Figueirense. E o próximo compromisso da equipe é só daqui 2 semanas, contra o Londrina, fora de casa. Será que dessa vez a equipe volta pra Floripa com os 3 pontos na mala? Essa a gente vai ter que esperar pra ver. O tema do Jogo Aberto hoje é oração. A gente vai continuar orando para dar tudo certo. A gente volta amanhã, 12h30. Tchau, fique aí, a Graziane tá chegando, hein? Com esse Acontece. Tem a ver com oração também, fique ligado.